A paz do Senhor, meus irmãos. A leitura semanal de sábado, 30 de agosto de 2025, tem como título: Não se coloque debaixo de servidão. O texto bíblico encontra-se na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, que diz assim: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Queridos, esse texto que lemos fala sobre a liberdade que Cristo nos concedeu e nos exorta a permanecer firmes, não nos submetendo novamente a um jugo de escravidão. Mas qual é a história, queridos, por trás desse versículo bíblico? A carta aos Gálatas foi escrita pelo apóstolo Paulo para as igrejas da região da Galácia, que ficavam na atual Turquia. Essas igrejas haviam sido fundadas por Paulo durante as suas viagens missionárias. Mas logo após a sua partida, alguns falsos mestres começaram a ensinar que os cristãos precisavam seguir a lei judaica para serem salvos. Eles diziam que os gentios precisavam se circuncidar e seguir as leis alimentares e cerimoniais para serem considerados parte do povo de Deus. Paulo ficou indignado com essa mensagem distorcida do Evangelho e escreveu a carta aos Gálatas para corrigir essa heresia. Ele começa a carta saudando as igrejas e defendendo a sua autoridade apostólica. Em seguida, ele apresenta o Evangelho que pregou, enfatizando que a salvação é pela fé em Jesus Cristo e não pelas obras da lei. No capítulo 5, Paulo fala sobre a liberdade que Cristo nos concedeu. Ele diz que Cristo nos libertou da escravidão do pecado e da lei, para que pudéssemos viver em liberdade. Mas ele alerta que essa liberdade não é uma licença para pecar, mas sim uma oportunidade para amar e servir uns aos outros. Paulo também adverte os Gálatas sobre os perigos de voltar à escravidão da lei. Ele diz que, se eles se deixarem circuncidar, Cristo não lhes aproveitará de nada e eles se tornarão devedores de toda a lei. Ele compara a lei a um jugo de escravidão que ninguém pode suportar. Por isso, queridos, Paulo exorta os Gálatas a permanecerem firmes na liberdade que Cristo lhes concedeu. Ele diz que eles foram chamados para a liberdade e não para a escravidão. Eles devem usar essa liberdade para servir uns aos outros em amor, cumprindo assim toda a lei. Essa mensagem de liberdade em Cristo, queridos, é uma das mais poderosas da Bíblia. Ela nos lembra que fomos libertados do pecado e da lei para vivermos em liberdade e amor, e nos exorta a permanecer firmes nessa liberdade, não nos deixando submeter novamente a um jugo de escravidão. Deus abençoe a sua vida e um ótimo final de semana a todos.